Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo falando com vocês. Essa videoaula de hoje é referente a um material complementar que foi disponibilizado para vocês, para que nós possamos nos aprofundar o estudo que nós estamos fazendo nesse mês de setembro sobre os átomos e os elementos químicos, ok? E essa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre a origem dos nomes e dos símbolos dos elementos químicos e também vamos trabalhar a definição de número atômico, ok? Começando aqui pela origem do nome dos elementos químicos, né? No material complementar que foi disponibilizado para vocês, ele traz esse textinho já introdutório dizendo assim, que desde a antiguidade, na época dos alquimistas, né? Então nós estamos falando aí do século XIII, né? Nós estamos falando de um período bem anterior ao momento atual. Os elementos que eram descobertos, eles passavam a receber um nome e um símbolo. Só que esses nomes, eles não tinham nenhuma regra, nenhum critério, né? Eles eram dados de nome arbitrário pelas pessoas que os descobriam. Geralmente ele era associado a algum mineral, a algum astro, ao local que ele foi descoberto, né? E só para contextualizar vocês, né, olhando aí para essas imagens que estão nos slides, a alquimia é uma ciência que ela de certa forma ela trabalhava com ela não é bem uma ciência, né? Vamos dizer assim, uma área de conhecimento da época em que ela meio que misturava ciência com feitiçaria, com algo sobrenatural, tá certo? Então, assim, não é considerado uma ciência nos moldes que nós conhecemos atualmente, né? Mas foi de grande importância, historicamente falando, porque várias descobertas que nós temos hoje, comprovadas pela ciência, elas tiveram suas origens aí, nos alquimistas, né? Então, quando vocês forem estudar química no ensino médio, vocês talvez vão ter oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse período, né, em que os alquimistas tentaram descobrir, né, algumas coisas aí relacionadas ao que hoje, né, nós conhecemos como a ciência moderna, ok? Tem um outro fato histórico também interessante, né? Que é a descoberta do elemento níquel, tá certo? É, existiam mineradores na Alemanha que eles estavam escavando uma mina, né? Tentando encontrar um elemento que hoje nós conhecemos como cobre, né? Na época, o cobre já era conhecido, era muito utilizado, né, na construção de ferramentas e determinados utensílios, né? E uma das características do cobre é que quando ele era colocado em contato com o vidro, né, sobre determinadas condições, ele tingia o vidro de azul, né? No entanto, os mineradores encontraram um metal na mina, né? Esses mineradores da Alemanha encontraram um mineral, né, que eles estavam lá escavando, e eles acreditavam que era cobre. E aí, só que aí quando eles foram tingir, fazer um procedimento para tingir o vidro adquiriu uma tonalidade verde, né? E aí, juntando com a superstição, né, das pessoas que ali estavam, eles começaram a chamar aquele minério de Kupfer Nickel, que significa cobre do velho Nick, ou cobre enfeitiçado pelo diabo, ou também cobre falso, né? E aí, mesmo depois de muito tempo, né, que descobriu-se que não era o cobre, que era um outro elemento químico, né, ele continua sendo chamado de níquel ou níquel, né, sem o K em português. E é o nome até hoje desse elemento químico, né? Então, vejam assim, um nome que surgiu de maneira totalmente arbitrária, levando em consideração superstição e algo mais, tá certo? Na antiguidade, voltando a falar dos alquimistas, né, vários elementos químicos, né, foram descobertos por eles. Ouro, prata, ferro, carbono, enxofre são alguns exemplos, né? E aí, teve um cientista chamado John Dalton, aquele mesmo, né, que propôs o primeiro modelo atômico, o que ele fez? Ele pegou os elementos, os símbolos dos elementos químicos, ouro, prata, ferro e cobre, que até então tinha sido dado pelos alquimistas, igual vocês estão vendo aqui, né, nessa coluna no meio, né? O ouro
era uma bolinha, era um círculo com uma outra bolinha dentro, a prata era uma meia-lua, o ferro e o cobre eram símbolos bem semelhantes aos símbolos que hoje em dia nós conhecemos do gênero masculino e feminino, né? Que é uma bolinha com uma seta para cima ou uma bolinha com uma cruz para baixo, né? O que o John Dalton fez? Ele pegou e colocou os nomes, ele sugeriu que os nomes científicos desses elementos utilizassem o idioma inglês, então gold, silver, iron e copper, né? E colocou os símbolos, letra G maiúscula, S maiúscula, I maiúsculo, C maiúsculo e ou então, né, um círculo com essas letras no seu interior, né? Então também foi uma outra proposta de nomenclatura, né, e simbologia, tá certo? Até que, por volta do ano de 1810, um químico sueco chamado Berzelius, ele introduziu a chamada notação científica ou notação química, né? E aí, o símbolo dos elementos passou a ser o nome, os seus nomes originais, normalmente escritos em latim ou grego, que são línguas que historicamente sempre foram muito utilizadas no meio científico, tá? É, Hoje em dia isso segue uma notação internacional, né? Existe uma regra, uma padronização, tá certo? E geralmente utiliza-se essa mesma notação química do Berzelius, né? Que é utilizar as letras iniciais do nome em latim e grego. É, a primeira letra sempre quando é uma única letra, ela é apresentada com a letra maiúscula, e quando é um nome com duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá certo? Em alguns raros casos, tem alguns elementos artificiais que utilizam três letras, né? Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito. Bom, alguns exemplos aqui para vocês. Eu trago uma tabelinha com três exemplos, né, de nomes cujos símbolos são originados do seu nome em latim, né? O primeiro deles, por exemplo, sódio, o símbolo dele é o N maiúsculo e o A minúsculo, que é originado do seu nome em latim, que é natrium, conforme vocês estão vendo aqui. O potássio, mesma coisa, né? O potássio tem um nome em latim kalium. Então, na ciência, o potássio é representado pela letra K maiúsculo. E o ouro, em latim, se escreve aureum, né? E, portanto, na notação científica, o ouro é representado pelo símbolo A maiúsculo e U minúsculo, né? Então, perceba uma regrinha. Sempre quando o símbolo é composto por duas letras, a segunda letra obrigatoriamente tem que ser minúsculo e a primeira letra obrigatoriamente tem que ser maiúsculo, né? E quando ele é representado por uma única letra, essa letra obrigatoriamente também tem que ser utilizado em caixa alta, né? Em maiúsculo, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a definição de número atômico, né? O número atômico ele é simbolizado pela letra Z e ele vai corresponder à quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo daquele determinado elemento químico, né? Nós aprendemos nas aulas anteriores e nas videoaulas, inclusive anteriores aqui do canal do YouTube, isso também está sendo abordado, né? Que os átomos são compostos por partículas positivas, chamadas de prótons, e essas partículas ficam no núcleo do átomo juntamente com os nêutrons, né? E depois tem os elétrons com carga negativa que ficam girando em diferentes órbitas, né, ao redor desse núcleo, tá certo? Voltando agora a falar de número atômico, a quantidade de prótons que existe no núcleo dos átomos é o que determina o seu chamado número atômico. E é justamente isso que determina as diferenças entre os diferentes elementos químicos. Tá? Daqui a pouquinho vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês. Né? Exemplo, o hidrogênio, que é o menor átomo que existe, né, que se conhece a sua existência aqui no planeta Terra, ele é um elemento químico que sempre vai ter um próton no seu núcleo. Então, todo hidrogênio ele tem um próton no seu núcleo. Ele pode variar a quantidade de nêutrons, ele pode variar a quantidade de elétrons, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas sempre vai existir um único próton no seu núcleo, tá certo? Esse número atômico
Geralmente, a forma de se escrever ele cientificamente é colocar o símbolo do elemento químico e colocar esse número do lado esquerdo de maneira subscrita, ou seja, um pouquinho para baixo da linha normal. Igual está aparecendo aqui nesse exemplo, né? Então, o hidrogênio tem o Z igual a 1, ou seja, número atômico igual a 1. Portanto, ele é um elemento com um único próton, e a maneira de representar isso cientificamente é colocar o H maiúsculo, que é o seu símbolo, e esse número 1 do lado esquerdo ali, de maneira subscrita. Tá? O hélio, que é o segundo menor elemento químico, ele é formado por dois prótons no seu núcleo. O elemento, o símbolo dele é o H maiúsculo e o E minúsculo, então HE, e como ele tem dois prótons, número atômico 2, a gente coloca esse número 2 no cantinho esquerdo aqui. Tá? O oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo, portanto, o Z é igual a 8, o número atômico é igual a 8, né? E a maneira de representar é colocando a letra O maiúscula com o número 8 do lado esquerdo subscrito, certo? Nós teremos a oportunidade de estudar um pouquinho mais adiante outros elementos químicos, tá? E no ensino médio vocês vão se aprofundar bastante nisso, né? Em uma disciplina específica, né? Chamada de química, tá certo? Mas eu já apresento para vocês a chamada tabela periódica, tá? É uma tabelinha onde todos os elementos químicos que se tem conhecimento no planeta Terra estão representados, tá? Eles estão dispostos em linhas e colunas, né? Vocês vão aprender um pouquinho melhor o que são essas linhas, o que são essas colunas em um outro momento. E eles estão dispostos também em ordem crescente pelo seu número atômico, né? Então, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, ó, do lado esquerdo aqui em cima, é o hidrogênio, que a gente já falou dele, o número atômico é 1. Vejam que nessa tabelinha o número atômico ele está sendo colocado no cantinho esquerdo aqui em cima, tá? Então, na tabela periódica, isso costuma às vezes variar de tabela para tabela, né? Apesar de existir um certo padrão, né? Algumas tabelas ainda são representadas às vezes de forma diferente, né? Só que aí geralmente vem uma legenda. Essa tabelinha que eu estou apresentando para vocês, ela é a mais simples possível, porque ela só traz um símbolo do elemento, o nome do elemento está aqui embaixo, está um pouquinho desfocado, não vai dar para ver, mas está escrito hidrogênio aqui. 1, número atômico 1. Depois a gente vem para cá, hélio, HE, número atômico 2. Nós vemos aqui mais para baixo, Li minúsculo, lítio, número atômico 3. B maiúsculo, E minúsculo, é o berílio, número atômico 4. B maiúsculo é o boro, número atômico 5. C de carbono, número atômico 6. N nitrogênio 7. O oxigênio 8. E assim sucessivamente, tá certo? Inclusive, o conceito de elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, né? Então, esse link aqui embaixo, que depois eu vou disponibilizar também para vocês, é um simulador de construção de átomos, né? Então, lá nesse simulador, eu vou gravar um outro vídeo mexendo com ele e nós vamos simular a construção de todos esses átomos aqui, ó, que são os 10 primeiros átomos da tabela periódica: hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Ok? Então, eu encerro essa primeira videoaula desse material complementar que eu estou disponibilizando para vocês, tá ok? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do Professor Endrigo, que eu sempre vou estar postando aqui videoaulas referentes ao material de ciências, né? Que nós estamos estudando nesse período de aulas remotas, aulas online, ok? Na próxima aula eu trago para vocês, então, aquele simulador de átomos e vamos construir juntamente, né? Vamos construir aqui, de maneira online, os 10 primeiros átomos da tabela periódica, ok? Obrigado e até a próxima aula.